Então a gente tinha um contrato simbólico, que era uma situação da escola. Hoje a coisa Já foi legalizada. Né? Então, como eu fiz o concurso público e queria estabilidade, eu saí em função disso, da estabilidade. E foi muito doído, foi bastante dolorido, porque os alunos choravam muito. Chora mesmo. E esse jovem que, por isso eu cito aqui, sem mencionar o nome dele, mas esse jovem levantou no momento, eu nem sei, eu estou falando, pode vir. Aí ele levantou e falou assim: professor, você me fez pensar diferente. Isso é marcante. Não, é demais. Você me fez pensar diferente. Aquele dia que você me chamou a atenção, você fez eu pensar diferente. E hoje eu sou outro. E agradeço isso a você. E mais ainda interessante, eu poderia pegar vários exemplos, mais interessante ainda. Certo dia eu cheguei numa festa da EFA, já com ex-professor, ex-aluno, e tinha um grupo de seguranças. E esse jovem estava, eu não conheci, já de barba, me acolheu, e o meu filho conheceu. Falou: olha, pai, você não conheceu? Não conheci. E aí e fiquei muito feliz de ver ele trabalhando na segurança da festa. Então, assim, isso é muito interessante para a gente. Então, são coisas dessa natureza que cativam o professor. Né? E assim, eu poderia citar uma série de outras experiências, né, que vivi. Né? Vivi enquanto aluno, como representante de alunos, né? Na Escola Família Agrícola tem a associação de alunos, que é como se fosse o Grêmio Estudantil. Hoje acho que nem tem Grêmio Estudantil, mas na época a gente tinha associação, representei também, tive um nome bastante expressivo na escola. Né? E aí, assim, é isso. Eu fui para Rondôminas, cheguei lá sem conhecer as pessoas, e criei um vínculo de amizade. Foi assim, quando eu saí de Rondôminas para vir para Ouro Preto, as pessoas ficavam falando: poxa vida, ô Antônio, a gente está torcendo de você ir, porque você acha melhor ir, né? Mas a gente gostaria que você estivesse aqui. Né? Não é assim. Mas isso que é legal, né? Quantos casos de crianças, né, que a gente viu evoluir, né? Casos de criança que você... chegou na escola, por exemplo, a alfabetização, poderia pegar. Alfabetização, eu trabalhei 6 anos com alfabetização. Você pegar uma criança que não conhece o mar, né, e eu peguei o período do ciclo, entregar uma criança lendo, escrevendo. Então, isso é muito marcante. Gratificante. Isso é que é o legal. Né? Recentemente eu tive notícia de uma ex-aluna que estuda no IFRO, no Instituto. No IFRO. Então, assim, deve estar na fase final, né? E que foi uma excelente aluna na época, né? E a gente vê... Cheguei, por exemplo, não sei, eu estou falando isso, parece qualquer coisa minha. Não, pode falar, um exemplo, cheguei recentemente para cortar cabelo. Fui ali na casa na barbearia de um sobrinho meu. Cheguei lá, sentei, conversando com ele, nem foquei no pessoal que tinha ao lado, né? E aí o cara sentado no cantinho lá. Aí, passado um tempo, ele falou assim: você é o tio Toninho, né? Eu sou conhecido por tio Toninho, na EFA. E aí ele falou assim: você é o tio Toninho? Eu falei: sou. Por quê? Ele falou: você não está me conhecendo? Eu falei: não. Ele falou: olha, eu sou ex-aluno seu. Citou o nome e falou: olha, eu sou médico hoje. Olha para você ver. Eu creio assim, pessoa que tem muito mais, mas é que nem aquele caso assim, às vezes as pessoas falam assim: vê um artista famoso, porque estudou comigo. Porque às vezes tem muito mais médico, advogado e tal, mas como está no anonimato, está na sua cidade, está no seu local trabalhando, você não tem conhecimento. Sim. Mas decorrer da vida vai te apresentando. São tantas pessoas que passam, né? E aí a gente muda também a fisionomia. Então a criança é uma criança, de repente você encontra, né? Já está com barba, e isso é muito comum, eu encontro na rua, vez ou outra eu encontro um ex-aluno aí, e ele lembra: professor, aí tem que perguntar quem associar a família para recordar, né? Lembrar. Né? Esse é um passo. Fica à vontade se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa em relação... Porque se fosse para a gente discutir aqui só pedagogia da alternância, a gente poderia fazer mais extenso aqui, tá? Eu queria perguntar, coisa assim, eu também perguntei para o professor Mendes, qual é a maior diferença que o senhor acha dos alunos de hoje para os de 10 anos atrás? O mundo evoluiu, o mundo mudou.
Então, assim, talvez a maior dificuldade, eu poderia dizer, em relação ao tempo, a educação em si. Nós tivemos um período onde as crianças elas tinham um nível maior de estrutura familiar que ajudava. Eu acho que a grande dificuldade, você sabe, hoje eu trabalho na orientação, eu ia passo a passo para chegar lá, né? Mas assim, a grande dificuldade que eu percebo hoje é a questão disciplinar. Então, a estrutura familiar, então, muita criança revoltada. Naquela ocasião, por mais que a educação na família era mais rígida, mas na escola a criança tinha um limite. Hoje o professor, e esse é um desgaste muito grande que leva a professora à depressão. Eu, como orientador, eu constantemente oriento os professores nesse sentido. Porque o orientador não orienta só aluno. Só aluno orienta o professor. Indo além. E assim, o cuidado com a mente. A estrutura nossa é a nossa mente. Perdeu a mente, acabou. E uma criança que não tem um limite, ela tira o professor do sério. O professor tem que largar o conteúdo em si, o que é o dever dele, para fazer aquilo que é o papel da família. Eu acho que no meu ponto assim, também, assim, pro meu que eu estudei, peguei essa estrutura antes, assim, tem a quinta série, estudei, peguei ainda aquele pós, peguei palmatória, peguei aquele castigo e tal, mas o que, assim, que eu vi também, acho que hoje por esse mundo evoluiu, tem muito acesso tipo, à internet e tal, porque no nosso tempo, assim, a gente ia para a escola porque você parava mais para prestar atenção, porque o professor ainda hoje é o ponto de conhecimento, mas você só tinha o conhecimento através do professor. Sim. Né? O professor falando ali, tipo, se fosse falar sobre o carro, tal, o carro. Eu lembro que uma vez eu tive uma aula sobre cigarro. Professor, eu lembro até hoje, Hollywood era o cigarro da época, mostrou e tal. Hoje não, hoje você vê na televisão, você vê, então assim, e eu acho que tira um pouco a concentração do moleque, porque vê da criança, vê vários ângulos, né? Então, antigamente, a gente parava. Eu lembro que o professor contava uma coisa, a gente parava para sonhar. Igual você falando aqui, a gente fica imaginando. Na época, a gente imaginava o professor falando, sonhava com aquilo. Tem as pesquisas, a gente lembra que a gente lia o livro, ficava imaginando, sonhando com as histórias do livro. E hoje, né, a pessoa perdeu um pouco os alunos, até as crianças mesmo, perdeu um pouco desse... na verdade, é conhecimento que a tecnologia proporciona às crianças. O problema é que a educação ela trabalha com padrão. Então você tem uma sequência lógica. O que acontece? Aí entra a questão que eu falei da tecnologia em relação ao professor, porque assim, eu falei que o professor preocupa com o ser humano. Então, como eu tenho a preocupação com o ser humano, eu tenho que educar ele passo a passo. É gradativo. E a tecnologia diferentemente, a tecnologia não tem esse compromisso. Tudo isso então, ao mesmo tempo informa, e a criança hoje tem uma dimensão, tem muitos pesquisadores da educação que diz isso, a criança traz uma bagagem de casa, independentemente dela ter contato, acesso à tecnologia ou não, ela traz uma bagagem de casa. Com a tecnologia, ela traz uma bagagem maior, mas às vezes uma bagagem complexa. Muito mais complexa. E rasa, né? Isso. E aí, não tem um nível disciplinar adequado. É duro dizer, mas a estrutura familiar ela está defasada, uma situação, a gente fica procurando palavra para dizer. Então a situação é bastante séria e a criança tem muita informação, mas ao mesmo tempo essa informação é complexa para a criança. E o professor não consegue acompanhar a dimensão de tudo isso, viu? Não é porque o professor não está preparado. Não sabe, não conhece. O professor fez uma preparação, mas ele tem uma linha a seguir. A criança traz uma série de informações. Eu já me deparei com a aluna, e por esperteza, a mente humana é incrível. A mente humana é incrível, né? Então, assim, eu acho legal a criança usar essa criatividade, mas não sei se tem aí um pouco de malícia, né? Mas eu tive aluna que ela ia lá no livro, que eu trabalhava na época, eu trabalhava com a história dela. Você está estudando aí, se preparando né? E aí ela ia no livro, procurava uma informação e tirava uma pergunta para me fazer na sala. Várias vezes. Eu tive a sorte, acho que foi sorte, em nenhum momento ela conseguiu me induzir ao fracasso, consegui responder, mas acontece.